Aleluia! É assim que acaba. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Última vez falando isso, hein? Como que acaba finalmente? Com aleluia. Aleluia, no singular. Bora entender por que não dizer aleluias. Mas antes, vamos ao Salmo 150. Concluindo o Saltério e os Salmos 150, o verso 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Tá respirando? Louve ao Senhor. O Saltério começa com bem-aventurados, Salmo 1, e encerra com aleluia. E o que é aleluia? Aleluia significa adorem a Deus, adorem ao Senhor, louvem ao Senhor, louvado seja o Senhor. É de origem hebraica, vem da liturgia hebraica e escreve dessa forma que você está vendo aí na tela, que significa louvem a Iá, que é a abreviação de Iavé, o nome do Senhor. E enfatiza o poder, a benignidade, a sabedoria de Deus relacionado às suas obras. Ou seja, toda vez que você se vir impactado pela obra de Deus, incluindo você, diga aleluia. Toda vez que você for surpreendido pela imensa sabedoria de Deus, diga aleluia. E a benignidade do Senhor, diga aleluia. Todo ser que respira, diga aleluia. Por que não dizer aleluias no plural? Porque há um único Deus. E quando você diz aleluias, significa louvem aos deuses ou louvem aos senhores. Se você só tem um Senhor, o dono da sua vida e dos seus dias, se você só tem um Deus, então diga aleluia, sem S, no singular. E assim concluímos com louvor, com aleluia, o Saltério, com uma bela doxologia dos Salmos 150. Vamos agora para o último livro do Antigo Testamento, Profeta Malaquias. Apesar do livro do profeta Malaquias ser geralmente usado somente nos momentos do ofertório, ele tem muito a ensinar. Profeta Malaquias é um livro pequeno de apenas 4 capítulos e pelo contexto entende-se que ele foi escrito mais ou menos no tempo de Neemias e Esdras. Este livro foca no amor de Deus pelo seu povo, mas não é sobre falar do amor de Deus, é sobre o povo reclamar da falta do amor de Deus, sobre o povo não entender o amor de Deus. Eles estão questionando este amor. E então Deus desenha para eles. O versículo 1 já começa assim: palavra de Deus contra Israel por intermédio de Malaquias. Versículo 2: eu sempre vos amei, diz o Senhor. Quem tem dúvidas disso? Nós vimos a Bíblia inteira, de ponta a ponta. Deus está derramando amor e misericórdia, longanimidade, um pavio eterno. Não tem fim a longanimidade de Deus, mas este povo duvida deste amor. Então o Senhor explica que ele rejeitou Esaú e escolheu Jacó. Se você acompanhou os estudos, você lembra que Deus está falando dos irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó representa o povo de Israel, a nação de Israel. E Esaú representa o povo de Edom, que foi devidamente castigada pelo Senhor, porque se levantou contra Israel, o povo escolhido de Deus. Mas Israel está questionando este amor. Então Deus refresca a memória deles. Por acaso vocês não lembram que eu escolhi vocês e não Edom, por exemplo? O Senhor se apresenta como um pai. Ele usa a figura do pai e o filho. Ele é o pai e Israel é o filho. Então ele pergunta, cadê a honra dele? A honra de pai. Porque o pai terreno, humano, deve ser honrado. Então cadê a honra dele? Estão questionando o amor de Deus, mas cadê a honra devida a ele? Então Deus refresca a memória do seu povo muito esquecido, que sempre esqueciam de todos os seus pecados. Deus traz a memória.
os erros deles. O Senhor fala de algo que era abominável para ele: oferecer sacrifícios de animais impuros. Era sobre um momento onde o povo tinha animais perfeitos em bom estado em casa, mas escolhia oferecer a Deus qualquer coisa. Por isso Deus perguntou: onde está a minha honra? Em que momento vocês vão me honrar? Deus também traz uma repreensão aos sacerdotes e os lembra do dever deles de ensinar o povo coisa que eles não estavam fazendo. E olha esse texto que belíssimo. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Deus está lembrando aos sacerdotes qual é a função deles, que não estava sendo cumprida. No versículo seguinte ele diz: mas vós desviastes o meu povo, fizeste tropeçar a muitos pela vossa instrução, quebrastes a aliança de Levi. Quem era Levi? O líder dos levitas. Esses sacerdotes a quem Deus está se dirigindo são os levitas, a quem estava atribuído o dever de instruir o povo, entre outras funções. Deus então fala que eles quebraram a aliança que foi feita com Levi e por isso ele os desprezou. Ou seja, o contexto aqui é: o povo pecou, foi perdoado e perdoado. Mas se acharam no direito de chegar diante de Deus e falar: que amor é este? O Senhor nos ama, tem certeza? Olha o que está acontecendo conosco. Esqueceram brevemente de que os erros têm consequências, que Deus é justo. E nesta de lembrar o povo dos erros deles, Deus fala do divórcio. Não somente do divórcio, mas do pecado que os homens estavam cometendo, tomando para si mulheres que adoravam outros deuses. Não tratava-se de ser apenas estrangeiras, mas estrangeiras que não abriram mão de adorar os seus deuses. E os homens, povo de Deus, estavam se contaminando com essas mulheres e traindo as suas esposas judias. Pouca coisa, né? Por que será que o castigo está sobre eles? E o Senhor então fala de um choro falso, que eles derramam lágrimas sobre o altar porque o Senhor não aceita as ofertas deles. E ele fala veementemente contra o divórcio. Ele diz que ele abomina o divórcio e que aqueles homens estão se divorciando porque estão traindo, adulterando contra suas esposas. Tendes aborrecido o Senhor com as vossas palavras. O Senhor se queixou de todo aquele lamento, de todos aqueles argumentos contra Deus. Argumentos, diga-se de passagem, infundáveis. Então é feito o anúncio da vinda do Senhor. Como todo profeta, Malaquias também anuncia a vinda do Messias. E ele, inclusive, fala sobre aquele que virá abrindo o caminho, o que nos remete a João Batista. Mas ele cita o profeta Elias. João Batista era tido como um segundo Elias. Malaquias usa como referência Elias. Malaquias questiona: mas quem suportará a vinda do Senhor? Então o Senhor fala sobre um tempo que esse povo vai ser preparado, vai ser passado pela purificação. Quem vai suportar isso? É a pergunta. Eu irei a vós com juízo, sem demora. Vocês que distorcem a lei de Deus, que abandonam as viúvas, os órfãos, e aí ele começa a falar dos pecados. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não fostes destruído. Eis aqui o amor de Deus. Deus diz: eu não mudo, por isso vocês não foram destruídos. O que Deus está dizendo? Eu sou amor, eu sou justiça, eu fiz uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. A minha misericórdia se renova a cada manhã. Eu amo vocês. E por isso vocês não foram destruídos. Então, indo para o final do livro, vem uma advertência contra o roubo feito a Deus. E é o polêmico texto do dízimo. Por que polêmico? Porque alguns dizem que não é para ser usado esse texto para os dias de hoje e outros usam esse texto para falar sobre o dízimo. Mas vamos entender o contexto, não só sobre o dízimo, mas sobre a questão de colocar-se Deus à prova. Qual é o contexto aqui? Esse povo estava reclamando sobre o amor de Deus, querendo saber se Deus realmente os amava. Deus está desenhando para eles
que sim, ele os ama, mas ele também corrige. E esse povo, entre tantas outras coisas, estavam roubando o que pertencia a Deus. Porque a lei de Moisés dizia que era necessário dar o dízimo, 10% de toda a primícia. Do fruto da terra era necessário dar ofertas, não somente dízimo, mas ofertas. As ofertas eram usadas para abençoar os sacerdotes. E esse povo estava roubando a Deus. O Senhor havia dito para esse povo: voltem-se para mim e eu voltarei para vós. Ele usou os pais deles como exemplo, diz que os pais deles transgrediram a lei. Então chama este povo de agora, aquela nação presente, aquela geração, para voltarem para Deus e ele voltaria para eles. Então eles se questionam como fazer isso. E o Senhor devolve a pergunta: mas vós dizeis como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? É o Senhor perguntando. Todavia, vós me roubastes. E então ele explica o que está acontecendo. Vocês não estão entregando o que é devido ao Senhor. Tinha uma lei a ser cumprida. Deus então primeiro falou que os pais deles deixaram de cumprir a lei do Senhor e agora os filhos estão fazendo o mesmo, inclusive deixando de dar o dízimo na casa do Senhor. E aí entra a questão de colocar Deus à prova. Eles estão questionando o amor de Deus. Deus está explicando que ele os ama, mas ele também corrige. O que fazer então para não ser corrigido? Andar em retidão. Por isso, Deus disse: façam prova. Tragam os dízimos e as ofertas. Andem em retidão e então façam prova de mim, se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Em todos os outros livros proféticos, nós vimos o Senhor falar sobre isso de uma outra forma. Em todo o tempo, Deus corrigiu o seu povo dessa maneira, com fome, com seca. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Deus fechou a janela dos céus. E agora ele está dizendo: façam prova, andem em retidão e vejam se eu não cumpro a minha promessa. Eu sou fiel, vocês é que não são. É esse o contexto. Por vossa causa eu repreenderei o devorador, se vocês fizerem a parte de vocês. Deus fala mais uma vez que eles foram hostis com ele. E então segue-se para a advertência final. Lembrai-vos da lei de Moisés. Eu vos enviei o profeta Elias. É uma figura representada aqui. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E é assim que acaba o Antigo Testamento. Bora para o fim do Novo Testamento? Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse encerra-se com esperança. João estava vendo a Nova Jerusalém. Ele descreveu no texto de ontem a maravilha, a beleza que é a Nova Jerusalém. Na descrição de hoje, no último capítulo, o anjo mostra um rio de água viva fluindo, correndo do santuário. João diz que era claro como um cristal e que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça da cidade, em ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição, nela está o trono de Deus. E não precisarão de luz, nem de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E então João narra os conselhos e as promessas finais. Ele começa falando: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guardar as profecias deste livro. Deus repetidamente diz: venho em breve. Fala sobre os que irão ficar de fora. Ele descreve que tipo de pessoa ficará de fora. E os últimos 2 versículos dizem: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Encerramos. Conseguimos. É assim que acaba. Com esperança. Em breve ele virá. Que Deus te ajude a viver, a colocar em prática tudo o que você aprendeu estudando as Escrituras nesses 365 dias. Obrigada pela sua companhia. Foi um prazer conhecer um pouco mais do nosso Senhor junto com você.
Amanhã eu estou aqui para a gente concluir o ano. O último vídeo trazendo um apanhado do que estudamos. Então eu te espero amanhã aqui, se Deus disser que sim. Até lá!